Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 2, onde será a nossa mensagem para o momento de edificação. Livro de Eclesiastes, no capítulo 2. E nós temos aprendido, irmãos, nesses primeiros sermões no livro de Eclesiastes, o quanto que a palavra do Senhor é atual e desafiadora para os nossos dias. Como esse livro é atual e necessário. Uma sociedade que busca por significado nas coisas, na criação, nas pessoas, na realização profissional, na realização acadêmica, não tem encontrado essa realização plena e vive desassossegada, medicada. Então esse livro é muito atual. Esse livro é de suma importância para a igreja dos nossos dias. Eclesiastes capítulo 2, eu farei a leitura do verso 12 até o verso 17. Eclesiastes capítulo 2, do verso 12 ao 17, diz assim: Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que os outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo: como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se fez debaixo do sol. Assim, tudo é vaidade correr atrás do vento. A nossa tradução, no último verso, pelo que aborreci, dá uma suavizada. No hebraico, odeio a vida. É isso que Salomão está dizendo aqui. Percebam, irmãos, que... Pode passar para o próximo, Isso. Percebam que a criança chega a uma fase inquiridora. Toda criança. A fase dos porquês. É uma fase difícil. Que os adultos que estão próximos às crianças precisam responder a tantas perguntas, e as perguntas das crianças muitas vezes são as perguntas mais difíceis. Todo ser humano é assim. Todo ser humano começa indagando, perguntando. Os irmãos notaram que com o passar do tempo, a maioria das pessoas deixa de fazer tantas perguntas. Simplesmente aceitam aquilo que está sendo colocado. Nós recebemos respostas suficientes para nos permitirem viver de maneira segura e aprendemos a nos contentar sem conhecer todas as respostas. Ficamos acomodados, mas algumas pessoas jamais perdem a curiosidade intelectual. E às vezes essas pessoas são reputadas como chatas, inconvenientes. Elas nunca param de perguntar por quê, o porquê das coisas. E a nossa temática essa noite é a seguinte: o que vem depois do sol, ou dessa vida debaixo do sol, é o que define como vivemos e como morremos. É o que vem depois, é a nossa expectativa do que vem depois dessa vida debaixo do sol, é o que vai definir a maneira pela qual nós vivemos e a maneira pela qual nós encaramos a morte. Pode passar para o próximo, por favor. A primeira abordagem que eu quero fazer é sobre a busca do correlete, que é o pregador, a busca do pregador. Correlete no grego é pregador, verso 12. Então passei a considerar, passei a continuar a minha busca. Salomão tinha uma curiosidade insaciável em relação à vida. Ele chamava a si mesmo de pregador, de reunidor. Um comentarista bíblico chamou de rei pregador, que acreditava que a sabedoria lhe daria todas as respostas, como ele diz do verso 12 ao 15 do capítulo 1. Mas havia muitas coisas na vida que Salomão não conseguia entender
e que não faziam o menor sentido, e que a sua busca logo acabou em fracasso. Foi o que vimos nas últimas mensagens. Ele havia se voltado para a moralidade, fracasso. Talvez o conhecimento entre o certo e o errado trariam algum sentido ou propósito na vida. No entanto, o conhecimento do certo e do errado apenas aumentou o seu sofrimento e a sua aflição. Nós vimos na semana passada que ele passou a buscar o prazer. Jamais se negou a qualquer prazer, impondo limites aos seus apetites. Aproveitou tudo ao máximo. No entanto, nem mesmo os maiores prazeres da vida foram capazes de satisfazer a sua alma. Sua alma continuou vazia, inquieta e sem paz. Mesmo assim, nesse trecho, o rei pregador continua a sua busca, e nós vemos aqui, irmãos, que não tinha jeito. O homem queria saber o porquê. A pergunta das crianças, aquela pergunta difícil: por quê? Por que eu tenho que tomar banho? Por que eu tenho que comer comida de sal? Por que chove? Por que faz sol? Por que faz frio? Vejam que as crianças nos levam a pensar, coisas que nós paramos de pensar, paramos de instigar a nossa mente. São as perguntas difíceis. Ele se recusava de desistir antes de encontrar respostas, assim continuou procurando sentido para a vida. Isto nos ensina, irmãos, que nós não devemos fugir das perguntas difíceis. Nós não devemos nos contentar com respostas simplistas, respostas feitas. E nós devemos sempre, como cristãos, procurar o nosso caminho diante de Deus, procurar o caminho de Deus. E com a finalidade de saber, o pregador passou a considerar a sabedoria, a loucura e a estultícia. Ele disse a mesma coisa, se os irmãos observarem no capítulo 1, versos 13 e 17. Salomão está andando em círculos. Ele está voltando a considerar a sabedoria novamente. Ele contempla algo que já viu antes. E ele pensa: talvez eu não tenha olhado direito para isso daqui. Então ele deveria voltar de onde havia começado e procurar com mais diligência, com mais cuidado. E aqui as palavras loucura e estultícia são sinônimas, são a mesma coisa, para reforçar a mesma ideia de uma vida tresloucada, uma vida inconsequente, uma vida sem sabedoria, uma vida que não obedece às leis. E Salomão era um homem que obedecia às leis, Salomão era um homem que sabia da moralidade, mas era uma sabedoria humana e não uma sabedoria divina nas suas escolhas pessoais. De um lado, a sabedoria humana que Salomão ressalta aqui, o que nós chamaríamos de performance nos nossos dias. É a pessoa que se dedica ao máximo a uma profissão, que se dedica ao máximo a uma causa, que se entrega para alguma atividade, que procura ser o melhor naquilo que faz. E isso justos e injustos fazem. Não é a sabedoria, irmãos, que começa e termina com o temor do Senhor, mas simplesmente uma boa moral. Eu já contei para os irmãos que dificilmente nós vamos encontrar no presídio, na população carcerária, pessoas que cresceram na Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito difícil. Talvez uma criança que seja devidamente instruída na igreja, ela chegue a ser uma cristã verdadeira. Talvez se afaste da igreja por algum tempo. Nossa expectativa é que volte. Mas a moral, os bons costumes estarão impressos no seu coração. Salomão fala desse tipo de sabedoria, que sabe levar a vida, que consegue cumprir com as suas responsabilidades. Mas veja, ele está buscando nessa sabedoria. Vamos passar para o próximo. E aí nos versos 13 e 14, Salomão nos traz aqui uma centelha de esperança. Parece que o jogo vai virar aqui. Por enquanto, o capítulo 1 e o início do capítulo 2 foi tanto pessimismo, ficamos devastados, desiludidos, preocupados. Parece que Salomão está falando da nossa vida mesmo. E nos versos 13 e 14 diz assim: então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Aí ele tem uma recaída no final do verso 14. O que ele está dizendo aqui é que não adianta ser sábio, que não vai mudar muita coisa. Ao comparar a sabedoria com a tola loucura,
Salomão está oferecendo uma breve faísca de esperança, mas ela se apaga logo. Até o presente momento, ele deixa claro que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Mas ao elogiar a sabedoria, o pregador apresenta algum progresso no seu pensamento. Mais cedo, ele disse que não há nada a ser ganho na vida, não existe nenhum ganho. Mas aqui ele reconhece que a sabedoria é pelo menos um pouco vantajosa. É mais vantajosa do que a loucura. Apesar de limitado ou de limitada, o valor da sabedoria é legítimo, pois é melhor ser uma pessoa sábia do que uma pessoa louca, uma pessoa tola. E veja que ele expressa o contraste entre a sabedoria e a loucura em termos de luz e escuridão. Ele usa essa imagem. Sem luz, nós que estamos habituados à luz, tropeçamos, caímos. A sabedoria não apenas nos dá a luz, mas também nos capacita a ver as coisas. A sabedoria que Salomão está falando aqui é o conhecimento da vida. Nós precisamos conhecer as leis. Irmãos, se nós não conhecermos bem as leis de trânsito, esses dias mesmo eu estava aqui na Comercial, ficou muito confuso esse trânsito da Comercial, porque além deles terem colocado a via única, eu já estava acostumado com aquela mão dupla louca lá, com tantos acidentes, eles mudaram as transversais. E aí eu estava subindo pela Sandu, quando eu comecei a subir na transversal para acessar a Comercial, eu percebi que era contramão. Eu imediatamente parei, engatei, dei uma ré e fui procurar a via que eu pudesse acessar a Comercial. E se eu não soubesse as leis de trânsito? Pensa o problema. É esse tipo de sabedoria que Salomão está falando, que traz luz. Nós aprendemos a viver da visão, não somente iluminação. Dizer que o sábio tem olhos na cabeça significa que ele consegue ver o que está fazendo e para onde ele está indo. Tem uma percepção útil da vida. O tolo, por sua vez, não possui olhos e anda na escuridão. O que vale para o tolo é o aqui e agora. Ele não mede consequências. São essas pessoas que vão numa festa, enchem a cara, entram num carro, aceleram a 100 por hora e não estão nem aí. Porque são tolas. Estão na escuridão. Mas veja que no final do verso 14 ele diz que o mesmo sucede a ambos. Ou seja, todos têm altos e baixos. Não importa se vivemos de acordo com a sabedoria ou se vivemos de acordo com a loucura. Nós seremos envolvidos em momentos similares, inclusive nas tragédias e calamidades. O nosso Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 5, 45, que a chuva cai sobre justos e injustos. Não importa quão espertos sejamos, quão consagrados sejamos a Deus, ou o quanto nós imaginemos que estamos no controle. A chuva que cai sobre o injusto vai cair sobre as nossas cabeças também. Pode passar para a próxima, por favor, e última. E Salomão vai falar nesse trecho sobre a grande niveladora de todos os homens, o ponto final, o fundo do poço. Salomão fala do mesmo fim que todos os seres humanos terão de enfrentar. Para nós, cristãos do século 21, o mesmo fim que todos terão de enfrentar, e isso se a segunda vinda de Cristo não acontecer, passar pela morte física. Obviamente que é melhor ser sábio do que tolo na vida. Mas o que vai acontecer conosco no fim, irmãos? Salomão questiona qual a vantagem de ser sábio. Qualquer vantagem que tivermos nessa vida será meramente temporária. Tudo temporário. A obscuridade da morte frustra os esforços dos homens em encontrar sentido na vida. E a morte choca. A morte sempre nos assombra. E é bom lembrar que Salomão já era um homem idoso. Ele está na reta final da sua vida. Ele já não tinha muita expectativa quando escreveu o livro de Eclesiastes. Antes, no livro de Provérbios, no capítulo 10, verso 17, o Salmo 112, escrito por ele, no verso 6, Salomão acreditava que a memória dos justos prevaleceria. Mas agora, no final da vida, ele não tem tanta certeza disso. Salomão se pergunta: quem é que vai se lembrar de nós? Quem é que vai se lembrar do nosso nome? Quem é que vai valorizar aquilo que nós tanto fizemos?
Nós temos aqui na igreja muitos irmãos aposentados, que trabalharam a vida inteira. Eu não sei se alguns dos aposentados que aqui estão presentes tiveram a oportunidade de voltar ao seu antigo local de trabalho, que você ficou 40 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo. E quando você chegou naquele local de trabalho, talvez você tenha encontrado tantas pessoas diferentes. Talvez muitas pessoas nem saibam quem você é. Talvez você tenha feito um trabalho que otimizou o serviço do setor, que foi revolucionário no setor, mas hoje as pessoas nem sabem quem é você, que tipo de significado você teve naquele setor. Salomão se pergunta, quem se lembrará de nós? Será que alguém vai se lembrar de nós? E aparentemente ele diz que não. Alexandre o Grande aprendeu essa lição de uma forma muito dramática com seu amigo Diógenes, um grande filósofo da antiguidade e afamado. Alexandre um dia encontrou Diógenes num vale, não de ossos secos, tá? Mas era um vale, uma espécie de cemitério a céu aberto, com muitos ossos expostos. E Diógenes olhava para aqueles ossos com muito cuidado, ficou muito concentrado muito tempo ali. E Alexandre ficou curioso e chegou em Diógenes, e perguntou, Diógenes, o que você está fazendo aí, olhando essa pilha de ossos? E aí, Diógenes respondeu o seguinte, estou procurando os ossos de seu pai, Filipe, mas não consigo distingui-lo dos ossos dos escravos. É a mesma coisa. Eu não consigo distinguir os ossos do grande imperador em meio aos ossos dos escravos. A sabedoria humana, irmãos, não pode superar o poder da morte. Portanto, não pode resolver o problema de sentido da vida. A vida é vapor, vaidade. Nada além do que o vapor de um café quente, que logo desaparece. Logo desaparece. No versículo 17, o pregador expressa não apenas a sua frustração em relação a isso, mas ódio em relação à vida. Aqui, meus irmãos, ele chega no desespero absoluto, ele chega no fundo do poço. Como pastor, muitas vezes eu me deparo com pessoas que estão com ódio da vida. Não é com ódio de uma situação, é da vida. Odeiam a vida. Certamente você já deu bom dia, boa tarde ou boa noite para algumas pessoas, e elas assim de uma forma bem delicada te responderam, o que tem de bom? O que tem de bom dia? O que tem de boa tarde? O que tem de boa noite? São pessoas azedas e amargas com a vida. O ódio de todos os empreendimentos humanos. Salomão atinge o ponto mais baixo da raiva e do desespero. O filósofo Voltaire afirmou o seguinte, odeio a vida, mas eu tenho medo de morrer. Eu odeio a vida. A vida não faz sentido, mas eu temo morrer. Talvez você odeie a vida por alguma razão. Muitas pessoas podem ficar amargas e azedas em algumas fases. A dor física, a dor emocional, o sofrimento injusto a seu modo de ver, as dificuldades financeiras, as dificuldades na criação dos filhos, as dificuldades no relacionamento com o cônjuge, as dificuldades com aquele vizinho ímpio e que põe um som lá naquelas alturas e você fica louco dentro de casa, ou o vizinho no apartamento que resolve fazer uma mudança de madrugada e fica batendo na sua laje, te acordando, e você odeia aquilo, você odeia aquele vizinho, odeia aquela situação. Talvez as reformas do Vicente Pires, que é para o melhoramento da cidade, mas ruas que acabaram. E daí por diante, irmãos, são inúmeras situações. Porém, qualquer que seja a razão, enquanto contemplarmos as coisas pela perspectiva horizontal, e Salomão nesse início está contemplando as coisas nessa perspectiva, há muitas situações na vida que nós vamos odiar. Muitas. O pregador mostra a radiografia de uma vida sem Deus. A vida sob a ótica humanista, fundamentada na sabedoria terrena, de pessoas que levam a vida debaixo do sol. Às vezes eu me pergunto, qual a diferença entre eu e o ímpio? O ímpio trabalha, o ímpio cria os seus filhos,
o ímpio é honesto, o ímpio respeita as leis. Qual é a diferença? O cristão fazendo isso não está fazendo mais do que a sua obrigação. E Jean-Paul Sartre, ele disse o seguinte: a vida deixa de ter sentido no momento em que você perde a concepção de ser eterno. Aí a vida perde todo sentido. A única maneira de escapar desse ódio da vida é encontrar a sabedoria que vem de cima. Colossenses capítulo 3, versos 1 ao 4, diz o seguinte: procurai as coisas lá do alto. Veja que eu comecei o sermão falando da busca de Correlete do pregador. Ele buscava nas coisas terrenas. E a palavra do Senhor nos instrui que nós temos de buscar as coisas lá de cima, lá do alto. E isso abre uma perspectiva que pode nos ajudar a amar a vida em vez de odiá-la. Quando vemos a vida sob a perspectiva vertical, vemos Cristo. Isso muda tudo. Cristo é a perfeição absoluta e toda a sabedoria verdadeira. Ele é a vida de Deus. Vemos que Cristo foi crucificado e morto por causa dos nossos pecados. Vemos que foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, como a primícia daqueles que dormem. Depois ele foi exaltado à destra de Deus. Jesus está vivo e não morto, ou seja, a morte não é o fim de tudo. E o fato do túmulo de Cristo estar vazio, irmãos, comunica que não é o fim para aqueles que são sábios o suficiente para confiarem nele. E eu quero finalizar essa mensagem. O que vem depois do sol é o que define como vivemos e como morremos. É o que vem depois do sol. O reverendo Emílio Garófalo, que é pastor da Igreja Presbiteriana Semear, ele pregou nessa passagem, achei muito interessante a mensagem dele. E dentre as suas falas eu destaquei uma que eu fiquei assim impressionado. Sobre essa questão de o que vem depois do sol é o que define como vivemos e morremos. Ele disse o seguinte: se nascemos uma vez, morreremos 2 vezes. Se nós nascermos apenas uma vez, nós vamos morrer 2 vezes. Nós vamos passar pela morte física e vamos ter a morte eterna. Se nascermos 2 vezes, nós viveremos eternamente. Talvez passemos pela morte física uma vez, se Cristo não voltar. Mas nós vamos viver eternamente. É isso que define a nossa vida debaixo do sol. Nós não seremos, irmãos, esquecidos como Salomão temia. Quem vai se lembrar de nós? Eu quero convidá-los a abrirem um texto lá em Colossenses, capítulo 3, nós vamos finalizar a mensagem aqui. Colossenses, capítulo 3, verso 3. Vamos ler juntos? Colossenses 3, eu sei que os irmãos terão uma dificuldade, é uma epístola que fica um pouco escondida, mas é fácil de achar. Colossenses 3, verso 3. Leiamos. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Essa palavra oculta, você pode destacar aí. As nossas vidas estão ocultas em Cristo, nós não seremos esquecidos eternamente. Essa palavra oculta vem de uma palavra grega que deu origem a uma palavra muito utilizada nos nossos dias, que é criptografado. Criptografado, escondido, sigiloso, bem guardado. As mensagens do WhatsApp estão criptografadas. Elas não podem ser invadidas assim com muita facilidade. É preciso quebrar o sigilo. Deus preserva as nossas vidas em seu Filho, Jesus Cristo. As nossas vidas estão criptografadas, ocultas em Cristo Jesus. Nós não seremos esquecidos. É muito diferente da perspectiva que Salomão teve, a perspectiva humanista. E as indagações finais: temos medo da morte, irmãos? Nós odiamos a vida. Nós tememos ser esquecidos.
Será que muitas vezes nós estamos levando a nossa vida e a sensação é que nós estamos correndo atrás do vento? É uma vida sem proveito? A minha oração é que Deus nos ajude a olharmos para o seu Cristo e a confiar em todas as suas promessas que estão além da sabedoria deste mundo. Que Deus possa aplicar essas palavras aos nossos corações. Amém.